Boa tarde a todos. Vamos começar agora a palestra do professor Marcos Meyer, que é psicólogo, professor de matemática, escritor e mestre em educação. Tá? É um prazer tê-lo aqui, professor. Deixaremos 10 minutos para perguntas, tá? Terá uma pessoa aqui embaixo que vai entregar para vocês o microfone para que o professor possa escutá-los bem e respondê-los. Obrigada. Vamos começar. Bom dia. Gente, nós temos muito pouco tempo e a possibilidade que a gente poderia seguir para falar sobre dificuldades de aprendizagem ou o que fazer com uma criança não aprende, a gente teria vários focos, né? Se puderem já projetar a minha palestra, como lidar em sala de aula com aluno que não aprende? A minha sugestão é, manda embora. Claro, se não aprende, vai fazer o quê? O que está fazendo lá? Não aprende, ponto. Então, não tem o que fazer. Eu só consigo ensinar se alguém aprende. Vocês não estão gostando nada, né? É óbvio que não existe essa situação, um aluno que não aprende. O que está acontecendo é o aluno tem dificuldade em aprender. E essas dificuldades podem ser dele, podem ser neurológicas, funcionais, físicas, e uma série de outras coisas, psicológicas, traumas em relação a um conteúdo ou outro. Então, essas dificuldades podem estar no aluno, e isso vocês estão vendo direto aqui nesse congresso, né? Todo tipo de problemas, transtornos, dificuldades e tal, disfunções e assim por diante, ou pode estar na aula, e o meu foco, então, vai ser esse, vai ser na aula. Eu não vou falar tanto dos problemas que uma criança pode ter, mas eu vou focar um pouco de forma diferente, então, quais são essas dificuldades que a aula pode produzir no aluno, ok? Bom, então, essas dificuldades que eu já tinha falado, neurológicas, físicas, de personalidade também, interesses diferentes, o aluno pode simplesmente não querer aprender aquilo e tem que aprender porque está no currículo, e as dificuldades podem ser, então, da aula, pode ser no professor, na metodologia, na interação com esse professor. Gente, as pesquisas têm mostrado cada vez mais que a qualidade da interação professor-aluno pode ampliar e muito a capacidade desse aluno de aprender. Então, deixa eu rapidamente contar uma historinha para vocês, real, que aconteceu, que eu vi. Eu trabalhei numa grande escola lá em Curitiba, que tinha 3 mil alunos, e no dia do professor, no feriado do dia do professor, era uma quinta-feira, e só que a escola havia antecipado o feriado para uma segunda-feira, para emendar com o final de semana. No Brasil, a gente puxa o feriado, emenda com o final de semana para ficar maior o feriado, né? Então, no dia do professor, teve aula. E aí as coordenadoras chamaram para o auditório, uma escola gigante, um auditório desse tamanho, chamaram para a escola as 7 turmas de primeiro ano, as criancinhas lá de 6, 7 aninhos de idade. Então, vocês precisam agora me ajudar imaginando a cena. Então, aqui estava o primeiro ano com a professora sentada no meio. Primeiro B, a professora. Primeiro C. Então, cada turminha tinha a sua professora sentada junto. E aí, aqui na frente, as apresentações de teatro, música, dança, aquelas de sempre e que sempre emociona, né? Todo ano é igual, mas todo ano a gente... Ai, que lindo, aquela coisa. E aí, quando as apresentações acabaram, a Corde resolveu ter uma ideia. A Corde é a coordenadora. Ela é assim com a dire. Já que chama a gente de prof, então é a Corde e a dire. Tem que ser justo com todos. A Corde resolveu ter uma ideia legal até. Gente, imaginem a cena, imaginem. Todo mundo sentadinho ali com as suas professoras, e a coordenadora então falou assim: crianças, hoje é dia da professora, todo mundo dá um beijo, um abraço na professora. Gente, é sério, virou uma pirâmide em cada lugar, assim. Aquela criançada subia nas professoras, beijava em tudo que lugar, alguns menininhos se aproveitaram. Foi linda a cena, foi linda a cena.
Mas uma turma aqui no canto, só as duas crianças que estavam sentadas ao lado da professora tiveram coragem de apertar a mão. Parabéns, professora. Gente, crianças de 6, 7 anos apertando a mão, elas abraçam, beijam, elas pulam no colo, né? Não, apertaram a mão. Por quê? Porque elas tinham medo dessa professora. Essa professora não fazia vínculo. Era a dona Amargura. Era aquela... Gente, era daquelas professoras que quando você ia contar uma tragédia das mais horríveis, ela falava assim, isso não é nada, sabe o que aconteceu comigo? E contava uma pior. Ela era fã de tragédia, inspiradora do Datena. Então, ela exercia a autoridade dela através do medo. As crianças tinham medo dela, medo. As crianças que estavam mais próximas dela, mas não ao lado, na hora fizeram assim, ó. Disfarçaram para nem pôr a mão nessa mulher. O que aconteceu no final do ano? No final do ano, cada turma tinha 1 ou 2 alunos em recuperação final. Então tinha um aqui, 2, 1, 2, cada turma com 1 ou 2 alunos em recuperação final. Na turma dessa professora, da dona Amargura, metade dos alunos em recuperação final e alguns prontos para reprovar. E a Cord olha para a Dira e fala assim, mas ó que coincidência, é o 2º ano consecutivo que a gente deu a pior turma para essa professora. Não conseguem ver o que está acontecendo. A falta de afeto, a falta de vínculo, a falta dessa construção de uma intimidade maior, ela atrapalha não só a aprendizagem, como a disciplina. Deixa eu falar da aprendizagem rapidamente, eu já falo da disciplina. A aprendizagem. Gente, isso é fato da psicologia. Se você não gosta de algo, se você odeia algo, se aquilo que te traz desprazer ou dor, o teu cérebro tende a afastar e esquecer. Aí o que as crianças faziam? Chegavam em casa e esqueciam da lição ou de estudar. E as mães, eu sei, esqueceu. Gente, é verdade, esqueceu mesmo. Porque o cérebro faz isso, afasta. Então as crianças esqueciam de fazer lição, esqueciam de estudar. Aí vai mal na escola. Mas vai mal por quê? Porque odeia a professora. Mas elas não têm coragem de dizer. Às vezes elas nem sabem que é isso que está acontecendo. Como? É obrigada a gostar da professora? Imagina, vai ficar 1 ano com essa professora. Meu Deus. Agora, vamos ver em relação à disciplina. Em relação à disciplina, assim, se as crianças gostam do professor, o professor gosta das crianças, elas estão lá conversando no grupinho, o professor dando uma explicação. E as crianças não param de conversar. Eu aviso uma vez. O professor continua dando a explicação, eles não pararam. Presta atenção. Continua. Na 3ª vez, até nós, professores, somos gente. Lá pela 3ª vez, a gente não aguenta mais. Vamos parar com a bagunça? Se o professor gosta, se o vínculo é bom, o que acontece? Eles abaixam a cabeça e pensam, coitado do professor, a gente passou dos limites. Eles sentem, gente, fica uns 15 minutos em silêncio. Funciona, mas não muito, mas funciona. Agora, se não houver vínculo, se o vínculo não é legal, se eles não gostam do professor, o professor não gosta deles, a hora que o professor dá a bronca, a professora grita e fala, vamos parar com a bagunça, na cabeça dos alunos, só mais um pouquinho, fica louca, só mais um pouquinho, vai dar um piti, vai sair da sala. Eles estão torcendo para o professor bater a porta e sair da sala. Por quê? Porque eles não gostam dele, não tem vínculo. Então, resumindo, vínculo afetivo, saudável, vai ajudar tanto na aprendizagem quanto na disciplina. É fundamental que a gente faça isso. Então, esse é um dos primeiros problemas, um primeiro fator da despedagogia, né? Já que tem tanta dis. Este homem, Ruven Feuerstein, ele afirma assim, toda criança pode aprender. E se não aprende, a gente precisa achar outra forma de ensinar.
O Feuerstein é na minha opinião, um dos maiores educadores do mundo. Infelizmente faleceu agora em 2014. E ele que criou, desenvolveu, fundamentou, tornou científica a teoria da mediação. E por que ele fez isso? Na época, logo após a Segunda Guerra Mundial, começou a haver uma imigração de muitas famílias que vinham de outros países que estavam refugiados e voltando para Israel. E aí os educadores e psicólogos faziam testes nessas crianças para ver em que sala que eles colocariam ou que dificuldade de aprendizagem teriam. E aí esses pesquisadores descobriram que as crianças elas estavam com deficiências mentais graves porque elas não aprendiam. Aí o Feuerstein pensou assim, tá, deixa eu ver os testes que vocês estão fazendo. E os testes que eles faziam eram testes baseados na cultura israelense, americana, europeia. Não era a cultura, por exemplo, das crianças da Etiópia. E aí as perguntas, as crianças não respondiam, não por deficiência, por não entender a cultura. Quer ver uma pergunta muito simples da gente pegar? Existe um teste hoje que está sendo aplicado, inclusive nas crianças, que é assim: sua mãe pede para que você vá à padaria comprar pão. Você chega lá e não tem pão. O que você faz? Qual é a resposta padrão de uma criança hoje? Liga para a mãe. Foi sem celular? Duvido. Liga para a mãe. Então eu ligo para a mãe. Aí eu volto e pergunto para ela o que eu faço. Por quê? Porque essa é a nossa cultura, essa deveria ser a resposta padrão. Mas o teste só dá pontuação máxima se responder, eu levo bolacha. Por quê? Porque se ele responder que leva bolacha, é porque ele entende que pão é um carboidrato da mesma forma que bolacha. Nem na China. Esse teste está baseado em qual cultura? Uma cultura americana e que estuda os carboidratos já nas primeiras séries e ensina as crianças sobre isso. Duvido que a nossa criança tenha essa cultura. Vai ligar para a mãe, e se ligar para a mãe, a pontuação é menor. Portanto, um déficit mental. Estou exagerando um pouco, mas é claro que é assim que está acontecendo. Aí o Feuerstein disse assim, para com essa besteira, nós temos que fazer dentro da cultura, a partir da criança, ver o que ela aprende, como aprende e de que jeito vai para frente. Então ele fala sobre isso, infelizmente hoje não tenho tempo para isso, mas um curso de mediação seria muito interessante, em torno de 30 horas, a hora que vocês tiverem oportunidade, façam, porque inclusive tem dicas, orientações importantíssimas, até mesmo na forma que a gente tem de elogiar uma criança, até nisso. Infelizmente, quando a gente fez a faculdade, nós não tivemos nenhuma matéria de psicologia das relações, psicologia da adolescência, do ser humano. Sabe qual psicologia nós tivemos? Nas licenciaturas, na pedagogia, ou qualquer curso que nos transforme em professor, nós tivemos psicologia do desenvolvimento. Qual é o autor que a gente estuda? Piaget. Piaget é biólogo. A tese dele era sobre moluscos. Aí quando a gente pega uma lesma, para dar aula, a gente pensa assim, tem a ver. Estou brincando, tá? Não, amo as crianças, os alunos, eu tenho que tomar cuidado quando eu faço brincadeira, que tem uns que vão dizer assim, ele ofendeu os meus aluninhos. Não, eu pelo contrário, amo os alunos, e quando tem dificuldade de aprendizagem, eu sei que o problema talvez não esteja nele, talvez esteja em mim, talvez esteja na nossa forma de ensinar. Mas para isso eu vou dar um exemplo, então, mostrar que isso é real e que isso está acontecendo. Vamos imaginar o seguinte, você, qual é o seu nome, professora? Karen. Então, agora, daqui para frente, vocês todos são meus alunos e a Karen é coleguinha de turma, ok? Fique bem calma que eu não vou chamar você, nem vai dar depoimento, eu só vou usar o teu nome em vão. Então,
vocês todos são alunos, a Karen é colega de turma. E eu estou aqui dando aula, tal, daí faço uma pergunta. Vamos lá, gente, quem sabe a resposta? Ninguém sabe. Só a Karen. E ela responde corretamente, certo, Karen, muito boa resposta. Aí eu continuo a aula, faço a segunda pergunta. E essa pergunta, quem sabe a resposta? Ninguém sabe, a não ser a Karen. E ela responde de novo, certo, Karen, ótima resposta, muito bom, está correto. Na terceira vez que a Karen responder, os alunos começam a pensar assim, odeio essa Karen. Essa nerd não deixa a gente falar. O que está acontecendo? Uma aluna que está participando está sendo excluída. A mensagem já foi mandada aos outros que iam participar, já começa a pensar assim, está todo mundo odiando a coitada. Eu que não vou abrir a boca, vão me odiar também. Então, aí o professor fala para a coordenadora, na minha aula é importante a participação. É uma ova, porque quem participa é excluído, sério, é excluído. Então não vale a pena, não tem como a gente fazer isso. Então o que a gente faz? Que tipo de elogio eu tenho que fazer para que a Karen seja incluída pelo grupo e não o contrário? Gente, no nosso país todo está havendo uma repulsa contra esforço, dedicação, persistência e sucesso. Recentemente um cara de BMW estava passando por um bairro perigoso lá de Curitiba, os carinhas chegaram na janela, roubaram o celular dele e o relógio, um relógio chique, uns R$4.000. Sabe o que apareceu na rede social? Bem feito, o cara foi de BMW. Bem feito o quê? Ele comprou com o dinheiro dele, ele trabalhou para conquistar aquilo. Então o que a gente faz? A gente até perdoa os bandidos. Foram eles que roubaram. Não, o problema é o cara que foi de BMW. Sabe, essa mentalidade de perdedor é impressionante. E isso na escola faz o quê? A gente jamais pode elogiar aluno que está tirando nota 10. Não podemos fazer nada, nenhum trabalho diferenciado, porque vai evidenciar o aluno em detrimento aos coitadinhos. Está tudo errado, gente. Então existe uma forma de a gente valorizar quem está tendo sucesso, mas que todos ganhem. Opa, como é que a gente faz então com a Karen? É assim, ó. Estou lá dando aula, faço uma pergunta, ninguém sabe. Só a Karen. E ela responde corretamente. Eu não preciso dizer o nome da criatura. Por quê? Porque ela já sabe que ela é inteligente, ela já percebeu que ninguém sabia, ela sabe que ela respondeu correto. A única informação que ela precisa é se está certo ou errado. Então eu falo, certa resposta. Por dentro ela, yes. E aí vem a segunda parte que é legal. Uau! Eu nem olho para ela. Uau, que delícia dar aula nessa turma, vocês são muito inteligentes. Na cabeça dos alunos, graças a Deus que a Karen está na nossa turma. A gente ganhou um elogio por causa dela. É isso. E o aluno que só tira 10, 10, 10, 10, 10, os outros ficam com inveja, ficam com aquela raiva do coitado. Faz o que nesse caso? Olha só, pega, na hora de entregar as provas, queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Em meus tantos anos de aula, eu nunca vi um aluno responder uma pergunta com tanta profundidade, clareza e genialidade. Achei fantástica essa resposta aqui. Parabéns, daí você dá o nome do aluno genial, talvez a Karen, pode ser que seja outro. Olá, parabéns, Ricardo. Pronto, já gerou inveja? Opa, cuidado. Parabéns, Ricardo. Muito boa. Aí todo mundo fica assim. E aí vem a segunda parte. Por causa disso, toda a turma vai ganhar meio ponto nessa prova, porque eu fiquei muito feliz. Daí a turma, Ricardo, valeu, cara, vê se tira 10 na outra. Agora daí alguns professores me criticaram, falando assim, mas você dá meio ponto de nota para a turma toda, você artificializa os resultados. Qual professor que não sabe dar uma forçadinha na próxima prova para dar uma baixada? A gente faz isso.
Então, assim, na prática, qual é o resultado disso? Uma turma inteira que está valorizando participação e bom resultado. É isso. E aí, isso tudo está acontecendo por causa da minha forma de interagir com os meus alunos. Não tem nada a ver com a dificuldade do aluno, mas sim com a dificuldade do professor na interação com o seu aluno, que é, então, o foco da teoria do Feuerstein. Vou fazer um teste com você. Se você já conhece, fica quieto. Porque tem gente, eu tenho um amigo que ele é um piadista, né? Conta tudo, e falou assim: Marcão, achei a esposa ideal. Ah, é? Ela esquece todas as piadas que eu conto e ri de novo. Então, isso é legal mesmo, né? Porque só vive contando piada e ela ri sempre, toda vez. Ah, então, mas por que você está com essa cara? Não, é porque ela estraga às vezes. Como que estraga? Ela fala assim: amor, conta aquela uma que... E ela conta o final da piada. Então, se você já sabe, não conta o final. Deixa o colega pensar, pode ser? Vamos lá. Então, essa é uma pergunta bem fácil de você responder. É assim, ó, preste atenção em mim. Olha lá. Na Europa, nós temos os países, cada país sua capital. A capital europeia mais próxima da linha do Equador é Lisboa. O José Pacheco estava aqui de Lisboa. A capital europeia mais próxima da linha do Equador é Lisboa. Qual é a capital estadual aqui no Brasil, tão próxima da linha do Equador quanto Lisboa? Pode falar. Pode falar, vamos lá. Ai, tipo assim, não entendi a pergunta. Eu repito. A capital europeia mais próxima da linha do Equador é Lisboa. Qual é a capital estadual aqui no Brasil, tão próxima da linha do Equador quanto Lisboa? Pode falar, pode errar à vontade. Eu não tiro nota. Macapá. Macapá está em cima. Então não é. Porque Lisboa não está em cima. Fortaleza, não. Recife também não. Natal também não. Tocantins também não. Belém não. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. 7 respostas já foram dadas. Você ainda tem 20 chances. Vamos lá, manda ver. Natal? Não. Manaus? Não é. Rio Branco? Não. Roraima? Também não. São Paulo? Não. Agora vou dar uma chance. Quem sabe pode falar. Que chance é essa, né? Ô Karen, não sabe? Gente, a Karen não sabe! Vai lá. Bom, gente, a resposta, a gente poderia dar mais tempo, mas eu não tenho muito, né? Então vou dar a resposta. Porto Alegre. Ah, mentira, não pode ser. Não acredito! Gente, vamos ouvir a pergunta de novo? A capital europeia mais próxima da linha do Equador é Lisboa. Quem falou que é perto? Eu falei a mais próxima. Todas são muito longe. Todas, inclusive Lisboa. Mas a mais perto é Lisboa. As outras estão mais longe ainda. Mas é longe. Então, ó, de Lisboa até a linha do Equador é bastante longe. Da linha do Equador, usando a mesma distância, passa até a de Porto Alegre. Vamos ver no mapa? Olha lá. Olha lá, de Lisboa até a linha do Equador, essa distância para cá passa de Porto Alegre. Então, qual é o problema? Por que a gente se confunde ao fazer a pergunta? Deixa eu explicar uma coisa bem básica para a gente entender. Quando eu faço a pergunta, olhem para mim agora, a capital europeia mais próxima, pronto, já confundi o cérebro.
É sério, porque o teu cérebro lê esse movimento como pertinho, é pertinho. Aí quando eu falo qual é a capital estadual mais próxima, tão próxima quanto Lisboa, vocês estão pensando, é pertinho, é pertinho, é pertinho. E aí vocês vão pensar nas mais próximas, que vocês fizeram intuitivamente, usando a intuição, e estavam no caminho. Mas, gente, então, o que eu tenho que fazer, ou melhor, o que o aluno tem que fazer para que ele não caia na indução ao erro? Porque qualquer pessoa, ao explicar algo, induz o outro a errar. Por quê? Porque quando eu dou uma explicação, eu dou a partir da minha experiência de vida, a partir do meu conteúdo, da minha compreensão. Mas o aluno ouve de acordo com a dele, e a realidade dele é diferente. Portanto, ele vai ouvir de um jeito errado, entre aspas, de um jeito equivocado, de um jeito que não é aquilo que eu falei. Então, para que esse erro não aconteça, o que o aluno tem que fazer? O tempo todo. Ele tem que perguntar: professor, essa distância aí de Lisboa até a linha do Equador é quanto? Pronto, já matou a pergunta. Professor, cada vez que o aluno pergunta, ele faz com que a explicação do professor se torne adequada à realidade do aluno. Mas, infelizmente, tem alguns professores, aqui não tem nenhum, lá em Curitiba tem. Lá em Curitiba tem um professor que entra na sala e fala assim: atenção, alunos, eu vou explicar uma vez só. Como uma vez só? E alguns ainda falam assim: pergunta só no final. Hoje vai ser só no final, porque é uma exceção, né? Não é aula. Mas é assim. E aí o que o aluno faz? Ele não pode levantar a mão, não pode fazer pergunta, não pode participar. Aí ele vai entendendo, compreendendo tudo errado. Aí ele tem o quê? Dificuldades de aprendizagem. Daí a gente faz o quê? Mandando na psicopedagogia. Coitado. Ele poderia não ter nada disso se a aula tivesse dado conta dessa diferença. Entende? Vamos fazer mais um teste? Está melhorando. A Cleópatra, ela viveu numa época mais próxima da construção das pirâmides ou mais próxima do iPhone 7? Eu tenho certeza que você está pensando assim: eu tenho certeza absoluta que é das pirâmides, mas já que o Marcão está perguntando, deve ser pegadinha. Vamos lá, a Cleópatra, ela viveu numa época mais próxima da construção das pirâmides ou mais próxima do iPhone 7? O que o aluno tem que fazer? Pergunta: quando que a Cleópatra viveu? Pronto, já começa a dar uma pista. A Cleópatra viveu perto do ano 30 a.C., ou seja, ali perto do ano 0, ok? Só para facilitar as contas. Da Cleópatra para cá, dá quantos anos? 2017, 2040, mais ou menos, né? 2000 anos, porque esse pedacinho é muito pouco, 2000 anos. Quando que as pirâmides foram construídas? 2500 antes da Cleópatra. Ai, não me falem uma coisa dessa. É sério? Antes da Cleópatra, 2500 antes, ou seja, ela está mais perto do iPhone 500 anos. Olha lá. A Grande Pirâmide foi construída em meados de 2560, numa quinta-feira. Enquanto Cleópatra viveu por volta do ano 30. E o iPhone 7 é de agora, do ano passado, então cerca de 500 anos mais próximo. Qual é o problema quando nós aprendemos sobre Egito, Cleópatra? Sabe qual foi o nosso problema? Gavetinhas. A aula agora vai ser sobre o Egito. Múmia e pirâmide. Professor, e no Brasil o que tinha nessa época? A aula agora é do Egito. É a gavetinha do Egito que nós abrimos agora. É sério, gente. Esse engavetamento faz o quê? Faz com que o nível de compreensão esteja todo compartimentalizado, não associa com nada. O que estava acontecendo na Europa? Vá saber da Europa. Eu só sabia que tinha romano. Por quê? Porque tinha o Marco Antônio que estava de olho na Cleópatra. Mais uma, agora todo mundo acerta.
a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a cidade asteca de Tenochtitlan. Qual das duas é mais velha? Qualquer criança daria a resposta. É claro que a cidade asteca dá para ver que está em ruínas. É velha pra caramba. Na verdade, a pergunta pode ser mudada. Qual das duas foi fundada antes? Agora vocês já acertam, né? Fala a verdade. Vai lá. Podem acertar. Qual das duas? Ai, que medinho. Vai que eu erre. Ai, ai. Resposta correta. A universidade foi fundada em 1249 e os astecas fundaram Tenochtitlan em 1325. Novamente, quando a gente estudou as invasões espanholas, tinha esse nome, invasões espanholas. Professor, e lá na Inglaterra? Inglaterra é outro capítulo. Então, qual é o nome disso? Para tornar um pouco mais significativa a aula, inclusive para o aluno com dificuldade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interligar as informações. Eu tenho que fazer interligação. Qual é o nome técnico, científico disso? Interdisciplinaridade. Então, quanto mais interdisciplinar for o conceito, mais significado tem para o aluno. Só que eu, possivelmente você, nós tivemos aulas compartimentalizadas, todas elas separadinhas. Inclusive a escola é assim até hoje, né? A gavetinha da matemática, a gavetinha do português. E dentro da gavetinha do português tem a gavetinha do dígrafo. A gavetinha da análise sintática. E aí, quer ver uma coisa? A gente pensa assim, coitado dos alunos que têm dificuldade. Vamos falar de nós? Quantas aulas de português você teve até hoje? Tipo assim, eu não sei contar. Vamos junto. Você teve aula de português no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, provavelmente fez a oitava série, daí fez 1 ano do ensino médio, 2 anos do ensino médio, 3 anos do ensino médio, dá 11 anos. Vamos supor que na faculdade você não aprendeu nada de português, porque você ficou pensando em, gente, como ele é lindo. Pensou no cara do lado, na menina do lado, não entendeu nada. Então você teve 11 anos de aula de português. Para facilitar as contas, vão tirar 1 ano. 10, ok? Português tem 5 aulas por semana, ou seja, 1 por dia, 1 aula por dia. Quantos dias letivos? 200. Durante 10 anos você teve 200 aulas por ano. Quantas aulas dão? Vou fazer de novo. Durante 10 anos você teve 200 por ano. Portanto, dá quantas aulas no total? 2.000 aulas. Eu vou repetir. Você, durante a tua vida, teve 2.000 aulas de português. E quando o professor falou que você ia ter que escrever um TCC, você falou, meu Deus, um TCC. Aí você chegou na frente do computador, começou a escrever, deu a síndrome da página em branco. Aquela desgraça não ficava de outra cor, a não ser branca. Aí começava a escrever alguma coisa, isso não é meu, isso é do Piaget, apaga, começa de novo. Gente, com 2.000 aulas, cadê teu livro escrito? Aí tipo assim, eu tinha que ter escrito, não precisa, mas uma poesia saiu? Um conto saiu? Um TCC sob parto, a forceps. Por quê? Porque com 2.000 aulas de português, a ênfase foi aonde? Não foi na produção, não foi na construção, não foi em como colocar as suas ideias no papel. Como são as ideias do Machado de Assis? Aí saiu. A escola está toda errada. E aí é claro que nós vamos ter crianças com dificuldade, crianças que não aprendem. Como é que pode não aprender com 2.000 aulas? Não é um absurdo? Sem falar em inglês daí, né? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês que não tem agora pergunta, mas é só uma observação. Observe o mundo ali, e ali tem um círculo branco, um círculo clarinho. Ali dentro daquele círculo moram mais pessoas do que no resto do mundo todo.
Soma essa turma toda que está aqui, ó. Canadá, Estados Unidos, América Central, Brasil, América do Sul inteira, toda a África, toda a Europa, toda a Austrália. Soma todo mundo que mora aqui, é menos do que está dentro daquele círculo. Gente, é um absurdo. Se você pegar só um país, vamos pegar esse daqui. Qual país é esse? Que país é esse? Eu não sei, mas tem uma ponta. Esse país aqui é a Índia. A Índia tem 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. O Brasil tem 200 milhões. Para ficar igual à Índia, nós teríamos que ter 5 vezes o Brasil. 5 vezes a nossa população. Só que se você olhar para os nossos campos, já está quase tudo plantado. Ainda tem muita área, mas quase tudo. Ou seja, se a gente tivesse 5 vezes, ia faltar alimento. Não ia ter como. Já está faltando alimento no mundo. Se a população começar a aumentar do jeito que está aumentando, nós vamos ter problemas seríssimos, não só de alimentação, quanto de infraestrutura, de locomoção, de assistência médica, uma série de problemas. Daqui a 30 anos, os gestores, diretores, os políticos, os organizadores, as pessoas que vão ter que solucionar os problemas que nem existem ainda, essas pessoas vão ter que ter criatividade, inteligência, autonomia, vão ter que pensar fora da caixinha para que elas possam achar soluções de problemas que não existem ainda. Pergunta: onde estão esses líderes? Na tua sala. Psst, fica quieto, copia o que eu vou passar no quadro. Como é que ele vai resolver problemas se ele vai copiar? Como é que ele vai desenvolver a imaginação, a criatividade se ele está nessa estrutura? Não há como. Então, meus queridos, a gente tem que ter uma aula diferente, nós temos que construir vínculo com os nossos alunos, a gente tem que fazer com que a nossa aula toda seja diferenciada. E eu vou terminar a minha apresentação contando uma história para vocês. Vocês já ficaram animados só porque viram sexo. Sobre sexo de tartaruga. Essa história eu tenho todos os detalhes, porque aconteceu com uma professora que era minha amiga, ela relatou tudo o que aconteceu na sala de aula. Uma sala de aula na educação infantil, com crianças de 5 anos de idade. E o outro fator importante é que um dos aluninhos era meu filho. Então eu sei do ponto de vista deles e do ponto de vista da professora. E essa história do sexo de tartaruga. Era assim... uma das crianças, num certo dia, falou assim para todo mundo: professora, eu descobri que uma tartaruga vive 150 anos. Daí as crianças: 150? A professora já sacou, eles não sabem o que é 150, estão fazendo esse drama todo. Aí vocês sabem quanto que é 150? Sabe o que ela fez? Ela pegou uma cartolina e fez as crianças colarem 150 grãos de milho. Só que cada vez que elas começavam a colar, elas perdiam a conta. Por quê? Porque vai colocando 150, uma colocou uns 10, outra uns... gente, perde. Então tem que contar certinho. Elas começavam a contar, daí de repente, você já contou esse? Não, esse aqui já foi contado. Sabe o que elas tiveram que desenvolver? Um sistema para contar. Aí pegaram uma outra cartolina, puseram em cima e foram puxando. Contava esses, puxava mais um pouquinho, contava esses. Aí eles foram puxando e descobriram um sistema. Elas inventaram um sistema para contar até 150. Aí quando contaram 150, a professora falou assim: olha, essa aqui é a idade da tartaruga, cada milho é 1 ano. Eles: como que ela vive? Daí ela pegou o pincel atômico, fez uma bola em torno de 5 e falou: esse aqui é o que vocês já viveram. E você, professora? Aí ela teve que riscou em volta de 30. Aí essas crianças compararam 5, 30 e 150. Sabe o que é essa comparação? Comparação entre grandezas. Vai lá no dicionário e procura lá. Matemática. A ciência que estuda a relação entre as grandezas. Essas crianças,
Com 5 aninhos de idade estão estudando matemática de alto nível, fazendo a relação entre as grandezas. Aí uma das crianças olhou assim para a professora e falou assim: professora, como é que a gente faz para saber quando que a tartaruga é homem ou mulher? Vá saber. Aí a professora pensou: olha, crianças, nos animais não é assim. Nos animais é macho quando é homem e fêmea quando é mulher. Entenderam? Pensando que ia se livrar. Aí as crianças: então, professora, como é que a gente faz para saber quando que é macho, a tartaruga é macho e quando que é fêmea? É uma boa pergunta. Então, isso vai fazer, vocês vão pesquisar junto com os papais. Gente, daí veio na agenda do meu filho lá um aviso assim: caros pais, as crianças querem saber quando uma tartaruga é macho ou fêmea, por favor ajudem. Aí eu peguei meu filho, como nós somos ingênuos, peguei meu filho, coloquei ele na frente do computador, ficou lá sentadinho na frente do computador. Eu sentei do lado e escrevi no professor Google. Gente, sério, como a gente é bobo, né? Eu escrevi assim: tartaruga sexo. Vocês não imaginam. Não façam isso na frente das crianças. Aí eu imediatamente: não, filho, isso não. Tirei tudo da frente. Aí comecei diferente: filho, acho que é melhor a gente escrever só tartaruga. Aí escrevi tartaruga. Aí apareceu tartaruga ninja, um monte de coisa, né? Mas apareceu a página do projeto Tamar, que é das tartarugas marinhas, que tem informações sérias, científicas e tal. Isso, filho, Tamar, vamos ler. Gente, eu comecei a ler aquela coisa arada toda, e fui lendo. Aí descobrimos que o ovo de tartaruga é extremamente esférico, é uma bolinha, é perfeito, é uma bolinha perfeita. E ele falou assim: mas pai, por que então eles chamam de ovo? Porque ele já tinha descoberto o que é oval. Oval é que tem formato de ovo. E daí esse ovo é ovo, mas não é oval. Gente, isso deixou ele totalmente fora, assim. Daí eu falei assim: filho, eu não sei dizer por que o ovo não é oval, mas o da tartaruga é esférico. Aí ele gostou dessa palavra, esférico, e ficou falando esférico. Aí ele foi na sala e falou assim: professor, eu descobri que o ovo da tartaruga é esférico. E no recado eu escrevi: não faço a menor ideia. Mas o meu filho descobriu que o ovo é esférico. Aí uma das mamães pôs assim, uma delas, ela colocou assim: professora, não faço a menor ideia, mas o meu cunhado, ele é especialista em tartarugas, ele faz biologia marinha na universidade e tal, o telefone dele é esse. Ela que não vai ligar. Quer ligar? Aí a professora combinou com o cara, e ligou para ele ir na sala e explicar para as crianças sexo de tartaruga. Gente, aí ele fez. Ele levou um saco cheio de cascos de tartaruga. Chegou lá, espalhou os cascos no meio da sala. Primeiro ele entrou: bom dia! Aquela criançada: bom dia! Aí ele espalhou os cascos, todo mundo sentou em volta, começou a mexer, e ele explicou para todas aquelas crianças a diferença. Mostrou cascos de tartaruga macho, cascos de tartaruga fêmea, e deu a aula. Todas aquelas crianças sabem. Você ainda não. Mas daqui a pouco você vai saber, porque eu vou contar. Mas deixa eu contar mais um detalhe. Um outro detalhe assim. Um outro menininho falou assim: professora, você sabia que tem uma tartaruga que ela tem 2 metros... Não, ela começou assim: uma tartaruga que não tem casco? Aí todo mundo: não tem casco? Não, ela é de couro. Aqui atrás é couro, não é casco. O nome dela é tartaruga de couro. E ela tem 2 metros de comprimento. Aí um menininho, loirinho, magricelinha, no meio da sala: igual meu pai. Todas aquelas crianças... Eu tenho 2 metros. Era o meu filho. Todas aquelas crianças olharam para... professora, por que o pai dele não vem aqui?
Eles queriam ver uma tartaruga de 2 metros. Aí eu entrei na sala. A professora marcou comigo, eu entrei na sala. Gente, foi legal demais. Entrei na sala, bom dia! Aquelas crianças não me responderam. Eu não fui tão bem recebido quanto o biólogo. Por quê? Porque elas me olhavam assim, ó. E eu ficava entre elas. A professora já percebeu que eu tinha alguma coisa estranha e falou para as crianças: que foi, crianças? O que está errado? Ah, professora, é que ele é assim, ó. A tartaruga é assim. Aí a professora falou: assim, ó, é vertical, e assim a posição é horizontal. Daí um teve coragem: professora, ele é vertical, mas a tartaruga é horizontal. Você sabe o que eu tive que fazer, né? Aí lá fui eu, deitar no chão. Aquela criançada pegou giz, riscou em volta. Daí eu saí e eles contavam: 1, 2, 3, 4. E a outra contou: 1, 2, 3. Professora, ele tem 3 passos. O outro: não, é 4, é 3, é 4. Daí toda a sala queria medir. E aí foi legal, porque dividiu a turma em 2. A turma dos que gostavam de 4 passos e gostavam dos 3 passos. Dividiu certinho. Deu turma dos 3 e turma dos 4. Daí as crianças queriam saber qual que estava certo. Professora, qual que está certo? É 3 ou 4? Aí a professora falou assim: quantos você achou? 3. E vocês? 4. Então, está certo? Não pode, professora. Porque como que a gente pode ser 3 ou 4? E se a gente for fazer uma casa com 10 passos? Sabe o que essas crianças estão dizendo? Elas estão dizendo em linguagem técnica: professora, nós não podemos usar um sistema de medidas subjetivos, temos que usar um sistema de medida universal. Senão vai dar confusão na hora de você construir um objeto. É isso que elas estão dizendo. Isso é uma percepção fantástica. É claro que a professora não vai usar esse vocabulário, mas ela incitou aquelas crianças a descobrirem como medir. Até que surgiu a ideia do metro. Ela foi no armário, pegou 1 metro e elas mediram: 2 metros, professora. Professora, tem 2 metros. E olhavam no chão e olhavam para mim. Sabe o que elas estão? Elas estão em dúvida: será que ele de pé tem 2 metros? Você não tem dúvida, porque você já tem conservação das constâncias segundo Piaget. Crianças de 5 anos ainda não têm, então elas vão precisar ver, elas precisam experimentar. Não adianta a professora falar assim: não viram que foi ele que deitou? Se tem 2 metros aqui, ele ficou de pé, claro que ele tem 2 metros. Gente, se assim é 2 metros, assim eu não sei, eu quero ver. Então a professora falou assim: como que vocês vão saber? A gente tem que medir ele em pé. Aí eu tive que encostar na parede, fizeram uma marquinha, mediram, e quando descobriram que dava 2 metros, professora, vertical ou horizontal, dá 2 metros. Essas crianças estão fazendo descoberta de conservação de constâncias, aprenderam sistema de medida universal, sistema de medida subjetivo, relação entre as grandezas, tudo isso é sexo de tartaruga. Num sábado, eu fui visitar um amigo meu que não conhecia meu filhinho de 5 anos. E aí ele falou: venham lá em casa numa tardezinha, tal, a gente fica batendo papo, depois a gente faz uma pizza. Fui. Quando eu cheguei lá na casa do homem, o meu filhinho aqui do ladinho, o homem apareceu, ele veio para trás de mim. Eu: ai meu Deus, 5 anos de treinamento para ser sociável, e ele fica... Aí se escondeu. Aí o cara: oi, como que é teu nome? Ele fazia assim: onde você estuda? Nada. Aí entramos na casa dele, bate papo, daí o homem saiu do lugar dele, sentou do lado do meu filhinho e começou a olhar para ele e falou assim: você não me falou teu nome ainda. Aí ele usou outra estratégia: você sabia que lá fora eu tenho um papagaio? Dele: sabia que eu tenho um casal de cachorrinhos? Olhava para o cara: você sabia que eu tenho um casal de tartarugas? Tartaruga? Eu tenho um casal de tartaruga, quer ver? Os dois saíram de mão dada para ver as tartarugas. Passados uns 10 minutos, meu filho entra com uma tartaruga desse tamanho, sério, gente, desse tamanho, enorme, põe no chão da sala, o homem traz a outra, fica aquelas 2 coisas andando lá na sala.
Aí meu filho, gente, eu queria ter filmado isso, infelizmente não deu. Meu filho faz assim, dá licença. Meu filho faz assim, ele pega uma das tartarugas e faz assim. Põe no chão, pega a outra, estranha. Daí ele olha para o homem e fala assim: não é um casal, são duas fêmeas. Aí ele, por isso que nunca deu filhotinho. Aí ele perguntou: como que você sabe? Aí veio a resposta. Agora eu vou dizer para vocês, vocês vão aprender. Ele pegou a tartaruga, olhou assim para a cara do homem e falou assim: a tartaruga fêmea tem a barriga retinha, ó, bem retinha, tá vendo? Então, essa é fêmea. Aí ele pegou a outra e mostrou: essa aqui também tem a barriga retinha, viu? As duas são fêmeas. Tá. E o macho, como que é? Aí ele explicou: a tartaruga macho, a barriga é assim, ó, é curvadinha, é bem curvadinha. Aí ele fez uma pergunta que ele não deveria ter perguntado. Por quê? Aí meu filho pega uma tartaruga, põe em cima da outra, porque senão cai, ó, não encaixa. Uhul! Sabe a dona Amargura? Ela ia falar assim: nossa, essa professora gastou 2 semanas, jogou fora, falando só sobre tartaruga. Agora, aos olhos de quem viu o que está acontecendo, o que essas crianças aprenderam? Matemática de alta qualidade, desenvolveram vocabulário vertical, horizontal. Elas aprenderam relação entre as grandezas, aprenderam sistemas de medida universal, subjetivo, elas aprenderam um monte de coisa, biologia, ovo, esférico, aprenderam sexo, tudo isso, gente, para crianças de 5 anos. E tem que falar que a tartaruga sobe em cima, tem que falar. E fazem bem devagarinho. Então, todas essas coisas fazem parte de que tipo de aula? Gente, é uma aula diferente, onde o aluno tem espaço, onde o aluno pode perguntar, ele pode interagir, ele pode falar, ele pode criar, ele pode inventar. Ele inventou um sistema para contar até 150. Quer ver outro tipo de aula? Atenção, alunos, anotem aí. O ovo da tartaruga é esférico. Anotaram? Que horrível! Pior que são essas as aulas que estão aí. E pior, geram alunos que não aprendem. Por quê? Porque eles têm deficiência. Tem que mandar para psicologia. Sério, gente. Antes de a gente ver o que está acontecendo, vamos nos ver. Vamos ver que tipo de aula a gente está dando. Acabou meu tempo. Ainda bem que pelo menos de sexo a gente falou. Mas pena que foi mais rapidinho, né? Porque... Bom, gente, nós vamos agora para as perguntas. Vai ter gente com o microfone. Professor, não vai ter pergunta. Não vai ter mais? Não, mas olha, a notícia... Então... Eu me antecipei, né? Eu dei a notícia ruim primeiro, que não ia ter pergunta. Mas agora a notícia boa. Vamos perguntar para o professor quando é que ele vai dar o próximo curso dele de mediação. Que todo mundo aqui vai. Só me chamar, eu venho. Só vai deixar no meio? Deixa eu fazer então uma rápida propaganda. Quem quiser entrar em contato comigo, se tiver uma pergunta, pode fazer pelo site meiererrolim.com.br. Se esquecer, põe meu nome, marcosmeyer.com.br, vai cair no mesmo lugar. A doutora Janine Rolim é essa psicóloga ali do meio. Ela escreveu um livro junto comigo que é Bullying Sem Blá Blá Blá. A gente está fazendo tudo errado nas escolas em relação ao bullying. E esse livro a gente está propondo tire a criança da posição de vítima, em vez de vitimizá-la mais ainda, colocando em outra sala. E foi o livro escrito junto com essa professora, que é tão inteligente, bonita, cheirosa, que eu casei com ela. Aí tem um livro sobre mediação, sobre a teoria do Foster. Tudo isso está no site, você não precisa copiar agora. Castelo das 7 Portas é um livro infanto-juvenil, um livro de ficção. Mediação da aprendizagem na educação especial. O que fazer se você tiver um aluno com deficiência? E o que fazer com os outros? Porque
A gente sabe o que fazer com a criança Down. Tem que sentar do lado, explicar, fazer 20 vezes junto com a criança. E as outras? Vão fazer o que nesse momento? Não é fácil. Era uma vez urgente, são notícias, um livro em formato de jornal, contando as notícias das histórias infantis. Tem só para vocês terem ideia do que vocês vão encontrar, um dos anúncios desse livro está assim: vendo carruagem, tratar somente até meia-noite. Aí a criança quer saber por quê, daí você conta a história. Então elas instigam as histórias reais. Esse é o bullying sem blá blá blá. O vermelho na versão do adolescente, ele que lê, ele que aprende a lidar com o bullying. E o amarelo é para adultos, professores e pais. Encontro com familiares. E esse aqui, então, é o último lançamento. Desligue e se vai estudar. É um livro para pais, com 22 princípios de educação que, se forem colocados em prática, vai facilitar pra caramba a sua aula. Porque daí você vai ter alunos educados, comportados, sabendo o seu limite, criativos e tal. Então, tudo isso você vai encontrar no site, ok? Gente, adorei estar com vocês. Muito obrigado. Bom, gente, que prazeroso aprender assim, né? E tão rapidinho, em 50 minutos, com tanta empatia, né? Com tanta afetividade. Espero que possamos levar isso para o nosso dia a dia, né? E, por favor, fica a dica, vamos procurar o curso de mediação do professor. Obrigada.